Enfim, nós tivemos o anúncio da terceira temporada há 3 anos. E ela já traz sinais que será ou que pode ser tão caótica quanto a segunda temporada. É realmente esquisito. Cara, eu não me lembro, tá? Porque, que nem eu falei, geralmente a Steph, ela já é anunciada antes ou logo após sai o trailer, tá ligado? Então, realmente, é diferente, é esquisito. Chama um pouco de atenção, né? De maneira negativa. E é aqui que começam os grandes problemas, porque como o Mitch falou, é esquisito pra caramba não anunciarem a staff completa no trailer pré-made. E o Mitch então finaliza dizendo que a não apresentação de um diretor para a terceira temporada chama a atenção de forma negativa, e ele tem toda a razão. Se a gente tem uma obra como One Punch Man, que ele é tão gigantesca, carrega tantos fãs, e há 7 meses nós não temos um diretor sequer, isso realmente é assustador. Vamos lá, né? Vamos conversar mais uma vez sobre esse assunto chato. Esse assunto chato sobre a terceira temporada de One Punch Man. Bom, ontem tivemos a informação que o diretor de One Punch Man, diretor da terceira temporada de One Punch Man, ele acabou deletando a sua conta no Twitter por excesso de hate. E eu pude perceber no vídeo que eu falei sobre o hate estar exagerado em One Punch Man, eu já tava sentindo essa temperatura subir. Só que o mais engraçado em cima disso tudo é que, como eu comentei com vocês, desde maio, aqui, LP, Canal do Geek Brasil, abril, maio, a gente vem alertando sobre essa temporada problemática. Desde 2022, essa animação foi anunciada. E nós tivemos ali o anúncio da staff definitiva de One Punch Man, faltando um mês. E lá em abril, lá em maio, eu já estava falando sobre isso e eu era chamado do quê? Eu era chamado de hater. Eu era chamado ali de uma pessoa que estava torcendo contra. Eu era chamado de uma pessoa que não estava torcendo ali pelo sucesso de One Punch Man. Eu ouvi muitas coisas durante esse tempo sobre o anúncio e sobre a staff de One Punch Man. E agora, com a estreia da terceira temporada, aquilo que eu esperava, aquilo que pra mim seria terrível, não é tão terrível assim. Acaba não sendo algo tão horrível assim. E eu não entendo, sinceramente, eu não entendo esse hate pra cima do Shinpei Nagai. A gente vai começar a falar um pouco mais sobre esse sentido, e eu vou falar pra vocês sobre um contexto do porquê que eu não estou frustrado com essa terceira temporada de One Punch Man. Eu sempre tô falando pra vocês que minhas expectativas pra essa terceira temporada sempre foram baixas, e eu estou, até mesmo assim, bem, vou dizer, empolgado. Eu estou me divertindo com essa temporada, porque eu não esperava nem isso. Eu esperava ali que tivéssemos um desenvolvimento e algo bem ruim, mas não estamos tendo. Não estamos tendo essa relação. Eu tenho uma historinha para contar para vocês aqui. Se vocês conhecem um pouquinho sobre a temática bíblica, vocês vão entender um pouquinho onde eu quero chegar e o porquê que eu não estou no time da galera que está simplesmente levantando um hate gratuito pra cima dessa terceira temporada de One Punch Man. Existe uma história na Bíblia envolvendo ao rei Davi. Rei Davi, ele acabou meio que fazendo a casinha para que um dos seus generais acabasse morrendo, porque ele se apaixonou pela esposa do cara. Já começa tudo errado por aí. Davi vai, vem, cria toda a sua temática, os seus planejamentos. O seu general, um dos seus
seus comandantes acaba sendo morto, e aí vem um profeta chamar a atenção de Davi, puxar a orelha de Davi, porque ele havia cometido um assassinato. Davi, então, acaba fazendo o seguinte, ele se arrepende e fala que vai mudar a sua vida. Só que o profeta fala que o filho que a esposa estava esperando não iria nascer, o filho não iria viver. E aí, Davi começa a cair em prantos, ele começa a se desesperar, ele começa a jejuar, ele começa a orar pedindo pela vida do filho, mas o filho não vive. O filho acaba não vivendo. E o que acontece? Quando o filho de Davi acaba morrendo, os seus servos acabam meio chegando na conclusão, dizendo assim, caramba, agora que o filho faleceu, agora que ele vai se desesperar. Agora que ele vai ficar maluco, agora que ele vai começar a gritar, vai se lamentar. E foi o contrário. Assim que o filho de Davi foi dado como morto, ele tirou as roupas de humilhação, né, que era no contexto judaico ali, né, tirou as roupas de humilhação, vestiu as roupas de rei e pediu para servir um banquete. E os servos não entenderam nada. Os servos perguntaram pro rei por que ele estava assim, meio que vivendo normalmente, sendo que o filho acabou falecendo. E aí o que Davi respondeu, o que eu podia fazer, eu fiz antes do ato ser consumado. A partir do momento que o ato foi consumado, a partir do momento que começou, não tem mais nada para mudar. Não existe mais nada para mudar. E é por isso que eu falo para vocês. Desde lá atrás, desde o começo do ano, eu venho avisando que essa temporada ia ser problemática e ia ser complicada. Ia ser extremamente assim complicada. E é o que nós estamos observando agora, na produção de One Punch Man. Então, se desde abril, maio a gente tá comunicando aqui no canal sobre essa problemática da terceira temporada de One Punch Man, caramba, quando a temporada veio, o que eu posso fazer? O que eu posso realmente fazer para que a temporada melhore? Eu não posso fazer absolutamente nada. O que eu reclamar agora, no meio da produção, vai ajudar ali no desenvolvimento? O que eu xingar o diretor e fazer ele excluir a conta dele do Twitter vai ajudar ele no desenvolvimento, a melhorar ali a terceira temporada. Se o Shinpei Nagai, que é um diretor que não tem tanta experiência, foi meio que obrigado a assumir essa terceira temporada, a gente vai chegar já daqui a pouco nesse sentido, né, no porquê que nós acreditamos que ele foi meio que obrigado, entre aspas, a assumir essa terceira temporada. Caramba, quem dirá outro diretor vai querer pegar essa obra depois? Sabe, qual outro diretor que vai querer pegar a quarta temporada de One Punch Man? Porque se sobrou para um diretor que não tem experiência, caramba, quer dizer que nenhum outro diretor queria pegar essa bucha. Quer dizer que nenhum outro diretor experiente, com mais experiência, queria pegar isso daí. Isso é culpa da DC Staff? Isso é culpa do Shinpei Nagai? Não, isso é culpa da Bandai. Isso é culpa da Bandai. Se vocês quiserem reclamar, se vocês quiserem xingar, se vocês quiserem falar um monte de coisas, o principal culpado é a Bandai Namco, que tem uma produção horrível já sobre as suas histórias. Isso foi visto na segunda temporada de Blue Lock. É claro que entregaram um episódio de primor ali no último episódio da temporada, mas a que custo? A temporada toda foi ali desnivelada para ter um episódio de um nível filme no último episódio. E agora nós temos One Punch Man sendo entregue dessa parte. Então o que eu falo para vocês, gente, já não tem mais tempo para reclamar com o diretor, para reclamar sobre a produção, para reclamar sobre as histórias envolvendo a produção. O que se pode reclamar é sobre a produção com a Bandai Namco. E é claro, LP, mas ele pegou isso, ele acabou pegando a produção, a terceira temporada, porque quis. Ele acabou pegando a produção ali da terceira temporada porque ele aceitou. Ninguém colocou uma arma na cabeça dele para ele pegar. Sim, eu concordo. Só que a indústria da animação, a indústria ali das animações, ela é feita de favores. Ela é feita de network. Faz a minha hoje que eu faça a sua amanhã. Provavelmente ali rolou alguma troca de favores e que sobrou pro Shinpei Nagai pegar aí essa terceira temporada. Dá pra ver que eles estão se esforçando pra
entregar uma terceira temporada assistível. Dá pra ver que eles estão se esforçando. Eu estava alertando aqui durante todo esse tempo que nós teríamos uma base problemática para a produção. Só que agora eu quero é me divertir. Eu vou rir dos efeitos sonoros, eu vou rir das piadas, eu vou rir quando sair a dublagem, eu vou achar cômico as coisas e caraca, eu não vou ficar procurando pelo em ovo. Que a produção tem muito que melhorar, tem muito ainda o que desenvolver, mas a partir do próximo episódio, nós poderemos ter coisas que nós não estamos imaginando que essa produção pode ter. Caraca, se o diretor veio a público falando pra gente confiar um pouco no trabalho dele, quer dizer que algumas segmentações estão faltando pra nós, para que a gente realmente consiga entender ao julgar o todo da obra. 2 episódios ainda não é suficiente pra jogar uma temporada inteira. Ah, ele matou o anime com 2 episódios. Ah, sei lá o que. Calma, calma. Aquele meme, torcedores, calma. Caramba, eu não tô aqui mais pra julgar. Eu não tô aqui mais pra tacar pedra. Eu sou literalmente o Saitama segurando a pedra ali que foram jogados pra cima do Amai Mask no capítulo que a gente trouxe ontem no canal. Eu estou aqui pra que a gente pare de jogar pedra, tanto nos animadores quanto também nos diretores. Na staff, tá liberado. na staff, na Bandai Namco, tá totalmente liberado, porque é culpa deles. Se One Punch Man está sendo animado dessa forma, se o One Punch Man foi produzido dessa maneira, se o One Punch Man foi elaborado dessa forma, isso é culpa da Bandai Namco. Não é culpa ali da DC Staff, não é culpa dos animadores, não é culpa de Shinpei Nagai, é culpa da Bandai Namco. Sim, meus amigos, é a Bandai que tá sendo aí o terror dessa terceira temporada de One Punch Man. A questão mais principal que a gente tem também para falar sobre essas perspectivas é também sobre o desenvolvimento da terceira temporada. Eu não sei há quanto tempo que essa temporada está sendo produzida. Tem gente que fala que tá sendo produzida há 7 meses. Tem gente que fala que tá sendo produzido desde 2022. Tem muitas informações soltas. Mas, dependendo da quantidade de tempo que está sendo produzido, isso não é desculpa para um orçamento pequeno, visto até mesmo como a gente observou esse ano, To Be Hero X sendo uma produção excelente com um orçamento mediano, mas com uma mescla de talentos absurdos trabalhando na história. Isso é o que? É um diretor que consegue reunir uma quantidade absurda de animadores. E é o que eu falei pra vocês, como a segunda temporada ela foi escurrachada, agora a terceira temporada o Shinpei Nagai não tem nem paz. Quem dirá o que vai acontecer numa quarta temporada? Será que um outro diretor vai querer assumir esse papel? Será que um outro diretor vai querer trabalhar? Meus amigos, eu acho que é muito mais fácil a gente não ter continuação do anime de One Punch Man. Tem muita gente que só tá acompanhando a trama, muita gente que não fica comentando no YouTube, acompanhando o react, acompanhando o review, muita gente que não acompanha nas redes sociais, muita gente assistindo essa terceira temporada e estão se divertindo. Tudo isso que está sendo produzido é basicamente um grande sucesso nesse sentido. Só que, é claro que a produção não está perfeita, tá muito longe de estar perfeita. Só que, mais uma vez, eu pergunto, o que adianta? O que adianta ficar reclamando com as pessoas erradas? O que adianta ficar reclamando para o animador, para o diretor? O que eles podem fazer para melhorar? Eles não podem fazer absolutamente nada. Eles não podem fazer absolutamente nada. O que eles podem fazer é aquilo que eles são mandados para fazer. Então, meus amigos, já falei aqui quem são os culpados. Já comentei aqui quem são os culpados. Já falei aqui sobre as questões do porquê que tá tendo essa confusão. Como eu disse nesse vídeo, eu já estou cantando a bola sobre essa problematização da terceira temporada desde abril, né? E ao longo dos anos eu também já vim comentando. 2023 eu perguntei, ué, cadê essa terceira temporada? 2024 veio e eu perguntando, cadê a terceira temporada? 2025 chegou a anunciar a terceira temporada, só que ficaram, né? Final de 2024, começo de 2025, anunciaram a terceira temporada e depois esqueceram de anunciar a staff. Aí teve toda uma confusão.
a Bandai Namco autorizou o Shinpei Nagai a não se pronunciar como diretor. E aí já começa toda a confusão. Eu acho que existem muitas coisas erradas. Pra mim, essa é a pior produção que eu já acompanhei. Sinceramente, é a pior produção. É a produção mais caótica que eu já pude acompanhar. Decisões erradas atrás de decisões péssimas sendo colocados pra nós. E o que resta pra nós agora é apoiar. Sério, o que resta pra nós é apoiar. Porque não é, esse apoio não quer dizer que a gente vai aceitar o que está sendo produzido. É apoiar para que a terceira temporada finalize da melhor forma possível. E cobrar para que uma quarta temporada seja melhor produzida através ali da sua animação. E cobrar a Bandai Namco. Não cobrar os diretores, os animadores que não tem nada a ver com isso. Eles são apenas assalariados. Eles são apenas pessoas que recebem para isso. E quem paga pelo projeto é as empresas. A gente não pode ficar crucificando os CPFs aqui não. A gente tem que caçar esses CNPJs que definitivamente estão estragando as nossas obras favoritas.